vim representando aqui o grupo do joelho, apresentação de um caso clínico. Vamos tentar dar sequência aí para todo mundo conseguir apresentar hoje aí. Bom, caso de uma paciente idosa, 72 anos, dona de casa, e a queixa inicial é dor no joelho. Eu decidi colocar o caso completo para todo mundo conseguir obter todas as informações. Então, uma dor insidiosa no joelho direito, com piora progressiva, informa que as atividades diárias têm tido prejuízo por conta da função. Sem trauma, sem patologias pregressas, não tem história de cirurgia nesse joelho. O exame físico, ela tinha um varo leve, uma ausência de cicatriz, sem outros sinais locais. A inspeção dinâmica tinha marcha com apoio. Lembrando que essa paciente fez uma artroplastia no joelho esquerdo, o outro joelho há 4 anos e não tinha queixas. Um arco de movimento bom, né, 0 a 125. Um caso típico, eu não vou ficar entrando em detalhe agora porque não é o foco da nossa apresentação hoje. Essa aqui é a radiografia da paciente. Vou dar sequência porque é o caso inicial, a gente vai ver depois o desdobramento disso. É uma gonartrose medial, né, um pensamento com osteofitose. Para os R1 aí é importante começar a treinar a visualização desse tipo de raio-x, a gente comparar sempre o espaço lateral com o medial, a gente vê que tem um pensamento medial importante. Coloquei a título de ilustração mesmo a classificação que a gente mais usa para esse tipo de patologia, que é a classificação de Albach. Nesse caso, a gente classifica como um grau 3, né, um desgaste do platô medial. Ela vai de 1 a 5, mas eu vou dar sequência ao caso porque é um caso bem tem desdobramento posterior. Então, esse aí é após o tratamento conservador inicial. Acho que isso é importante para todos os residentes guardarem, né? Sempre o tratamento inicial da gonartrose deve ser tentado tratamento conservador, não partir diretamente para o tratamento cirúrgico. Porém, o paciente não teve melhora e a gente optou pela artroplastia. Esse é o primeiro raio-x pós-operatório. A gente percebe que é um modelo PS. A gente no joelho tem 2 modelos, o PS e o modelo CR. O PS seria com estabilização posterior, então a gente não mantém o ligamento cruzado posterior, e a maioria das próteses que a gente faz, inclusive nos nossos serviços, são desse tipo. Então, pós-operatório, o paciente teve uma evolução inicial adequada, com recuperação do arco de movimento, conseguiu deambular e teve uma cicatrização adequada, não teve secreção, descência de ferida, nenhuma outra alteração. Depois de 5 meses, a paciente já conseguia realizar algumas atividades, mas ela não tinha uma função completa que a gente esperava de uma prótese. Então, ela mantinha uma queixa de dor, principalmente na região anterior do joelho. A gente vê que são 5 meses, né? Com esse follow-up de 5 meses não é desejado, não é comum ainda ter dor limitante. Então, acho que esse é um dos pontos importantes da apresentação. Uma prótese que seguiu bem e agora mantém dor. A gente tem que pensar em algumas possibilidades. Eu queria perguntar para algum R3, pode ser o Diogo, que está na minha tela aqui. Diogo, um paciente que tem uma prótese, fez artroplastia e agora não está legal, não está seguindo bem, tem dor. O que você precisa pensar para esse paciente, investigar? A gente deve pensar em infecção, né, da prótese, soltura de prótese, e acho que ou alguma tendinopatia também, né? Essa queixa que ela tem de levantar e de cadeira e subir escadas é justamente na contração quadricipital, né? Que ela vai sentir isso. Então, repesamento de tendão patelar e quadricipital. Tá, com 5 meses não é muito comum uma soltura de implante, claro que tem que ser pensado. Mas dentre essas opções, como é que você começaria a investigação para esse paciente? Eu solicitaria exames de sangue, né, para ver se existe algum processo infeccioso e de imagem com carga também, raio-x
AP, perfil, com carga e axial de patela, para ver se a patela está centradinha. Diogo, tem uma pergunta no chat aqui do Fábio Lucas. Qual é o exame físico do paciente? O exame físico? Isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ela, é que eu não coloquei aqui, mas ela teve um arco de movimento de 0 a 120, ou seja, 5 graus a menos que o pré-operatório. Ela, além disso, neurovascular intacta, ela não teve déficit neurológico pós-operatório, a ferida bem cicatrizada. E eu vou até ilustrar com um vídeo, esse é o exame de 5 meses. Aqui, só ilustrando aqui, eu vou complementar a pergunta de vocês, mas foi solicitado os exames laboratoriais para pesquisa infecciosa, como o Diogo falou, e as novas radiografias. Esse aqui é o exame de 5 meses, do paciente levantando, e além do arco de movimento mantido, do restante do exame sem alteração neurovascular e sem instabilidade, né? Sem instabilidade no exame físico dinâmico, essa era a queixa principal. Então, é um vídeo da paciente levantando e era onde ela tinha maior queixa, né? Não sei se todo mundo conseguiu ver, mas a principal queixa é quando ela esticava o joelho, né? A extensão do joelho. E ela põe a mão, demora para fazer o movimento, dor, e consegue até fazer o movimento. A gente vê que consegue uma extensão quase próxima do total sentada, mas é onde tem mais dor. Aqui a imagem dela levantando também, onde tem sintoma. Ela apoia, demora para levantar. Não dá para escutar, mas ela fala que realmente é onde mais dói e que ela tem mais dificuldade para levantar. Esse é o novo controle radiológico. A gente já tinha aquele raio-x pós-operatório inicial. Resolveu pedir o novo raio-x AP perfil para ver se tinha algum indício de soltura, alguma linha radiolucente em progressão, até o eixo da paciente estava mantido. Matheus, R3, você consegue falar um pouco do raio-x, alguma coisa que te chama a atenção para esses sintomas da paciente? Não sei, pode ser que esteja havendo um sinal de soltura, uma infecção na parte do componente femoral. No perfil tô achando um pouco estranho, tá muito próximo os componentes. Na verdade, o perfil não está um perfil muito bom, a gente reconhece, está um pouco rodado, então realmente dá a impressão de estar mais próximo, mas está uma radiografia não ideal, vamos dizer assim, né? Mas a gente não viu nenhum sinal de migração do componente médio lateralmente, nem anteroposterior. Tem uma linha radiolucente posterior pequena, mas não tinha progressão em relação aos raios-x prévios. E o eixo, a gente colocou o eixo da tíbia, que normalmente é o maior desafio na artroplastia, está medindo 92 graus. O ideal do alinhamento do componente é 90 graus, né? Seria um ângulo reto entre a diáfise e o componente tibial, mas a princípio não é o suficiente para dar esse tipo de sintoma. Esse é um raio-x muito importante, às vezes a gente esquece de pedir esse exame, que é essa incidência, né, que tem uma importância grande, principalmente nesse caso em que a dor é anterior, né? A gente tem que avaliar o tracking da patela. Então a gente vê que ela está bem centrada na face da tróclea, sem tilt aumentado, sem sinal de subluxação. Então é uma das coisas que a gente precisa ver. Então aí tem um exame físico um pouco mais detalhado. 9 meses a paciente, com 5 meses a gente começou uma fisioterapia específica com fortalecimento do quadríceps e treino da flexo-extensão, mas a paciente voltou com 9 meses ainda com dor. Ela estava deambulando com auxílio de bengala, mantendo a mesma dor anterior,
a cicatriz com bom aspecto. O arco de movimento ela tinha um déficit de extensão pequeno, a gente já conseguia ver isso no vídeo, 5 a 100 graus, uma crepitação anterior grosseira e um ressalto na hora da extensão ativa do joelho. Então, justamente quando ela tinha o sintoma, que na hora de estender o joelho, em aproximadamente 45 graus, sentia um clique palpável e era onde ela sentia dor. E delimitar mais isso nesse outro exame. Com esse quadro, alguém, o André R3, tem alguma sugestão de diagnóstico diferencial? Pensaria em alguma coisa? Cara, pensei em alguma alteração patelar, não sei, mas pelo raio-x você mostrou ali que estava adequado. Sinceramente, não sei o que eu pensaria mais em relação ao que você já comentou. Algo mais específico. A suspeita é isso mesmo, né? Tem uma dor anterior, crepitação femoropatelar, até que se prove o contrário, alguma alteração do deslizamento patelar, né? Do tracking patelar. Realmente tem uma centralização boa da patela, mas acho que é importante o que o Diogo falou, né? A gente sempre está pensando em infecção, sempre descartar mau posicionamento dos implantes, soltura. Essas são as causas mais comuns, não devem ser esquecidas e sempre pesquisadas, né? Além disso, o paciente manteve a dor, né? A gente fez os exames laboratoriais, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas não tinha alteração de contagem de células brancas, nem PCR e VHS alterados. E a gente realmente pensou em alguma coisa femoropatelar. O diagnóstico que a gente chegou foi a síndrome do Clank patelar. A síndrome do Clank patelar a gente vai ver mais adiante o que é, mas basicamente é uma alteração de partes moles na femoropatelar que leva ao sintoma na flexo-extensão, justamente como a paciente tinha. De proposta, a gente começou com tratamento artroscópico, a gente desbrida esse nódulo de partes moles que fica na região posterior do tendão quadricipital. Vou mostrar um pouquinho adiante para vocês entenderem melhor. Então, a gente fez a artroscopia com desbridamento, é um tecido nodular que fica na porção proximal da patela e ele atrapalha esse tracking patelar, ele como se fosse engancha na porção da prótese e não deixa ela trabalhar da maneira adequada. No pós-operatório, a paciente teve grande melhora, mas com a ADM melhorando até a extensão, mas a ausência do Clank veio, como a gente esperava, e manteve em fisioterapia. Meses depois da artroscopia, a paciente voltou com sintomas que estavam antes da artroscopia, e a gente solicitou a tomografia, que é um exame indicado para ver o posicionamento dos componentes. Já que a gente fez o desbridamento do tecido, a gente quis ver os componentes estavam bem alinhados em relação às partes ósseas, né? A tomografia não mostrou um posicionamento errado dos componentes e a gente teve que avançar para a revisão da artroplastia do joelho, já que a primeira tentativa sempre tem que ser com artroscopia, mas mesmo assim teve recidiva dos sintomas. Esse aqui vocês vão entender um pouco melhor, esse aqui é o momento da revisão. A gente observa no vídeo que não tinha nenhuma rotação grosseira errada dos componentes, a gente vê que eles se articulam de maneira congruente, né? Agora vai soltar um pouco a patela, a gente percebe que ela vai voltar para a porção, retorna para a porção anterior e a gente não vê nenhum exame intraoperatório, nenhuma mau posicionamento grosseiro, né? Aqui a gente consegue delimitar esse nódulo, essas partes moles redundantes, que é responsável pela síndrome do Clank. Ela é na região superior, na região proximal da patela, e é responsável pelo sintoma. Ela atrapalha nesse tracking normal e realmente é o pelos sintomas do paciente. Aqui durante a flexão e extensão, a gente vai conseguir ver nessa porção suprapatelar que essa sinove redundante, esse tecido, ele
engancha, ele engata aqui no desenho da prótese, consegue fazer o clank. Se vocês observarem, é difícil, mas a patela dá um ressalto. Ela não desliza normalmente. Difícil de ver, mas realmente a cápsula está aberta, isso tira um pouco da tensão, né? Então, com certeza, com o paciente sob as condições diárias, isso é muito mais importante, né? Uma vez para vocês verem, aqui na região superior da patela, a gente vê que a patela pula mais ou menos os 45 graus. O desenho da prótese que a gente retirou, a gente vê que essa porção mais central da prótese, uma caixa que engata do polietileno, caixa bem aguda, vamos dizer assim, né? Isso a gente vai ver que é um dos responsáveis pela síndrome do clank patelar. É aqui, tecido redundante engata, né, vamos dizer assim, e não deixa o tracking fluir da maneira normal. Aqui a gente consegue ver a prótese já de revisão colocada e com poste um pouco maior, uma prótese constrita e a remoção do tecido suprapatelar. E agora sim o tracking pós-artroplastia de revisão, a gente consegue ver um tracking mais fluido, sem aquele clank antes visto. A gente vê que a patela ela consegue ter um contato melhor em todo o arco de movimento, ao contrário do exame com a prótese primária, né? Ela consegue ser mais fluida esse movimento. Essa aqui é a radiografia pós-operatória, uma prótese de revisão semiconstrita com umas hastes femorais e tibiais para ajudar na fixação. A gente vê um bom alinhamento. E esse aqui é o vídeo da paciente agora, 6 meses pós-operatórios, ela já conseguindo deambular, contando com maior função do joelho. Ela já consegue deambular sem bengala, sem apoios, e a gente consegue ver que a função tá melhor estabelecida com a prótese de revisão. Esse vídeo ela caminhando. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Então, me volta a radiografia de pós-operatório de 9 meses. Aí voltou, para frente. Essa radiografia de perfil, você acha que essa angulação está adequada? Não. Então, realmente, como eu falei... Então, está adequada? É só para falar para os residentes se está adequado. Lógico. Não. Realmente não está adequada. A gente consegue ver que a do pós-operatório inicial está até melhor do que essa, né? O raio-x perfil não está bom. Tá, então, tem um mau posicionamento aí, inclusive encostando. Outra coisa, tá? Provavelmente pode ser um dos fatores da queixa álgica dela. Segunda coisa, na revisão vocês escolheram um material para exame? Sim, a gente sempre colhe, não exatamente do nódulo, mas para a cultura, né? Não, tem que colher pelo menos 6 amostras, né? Porque uma dor imediata, assim, até prova em contrário, infecção, né? Às vezes uma infecção subclínica, né? E observem os residentes que a ponta da haste no plano sagital, ele está migrando para posterior. Deveria ser o contrário, ou alinhado ou o contrário, não é isso? Tá? E observe. Agora veja na revisão como ficou alinhado. Você põe a radiografia da revisão. Radiografia. Olha, você vê como está agora alinhado. Quer dizer, o slope foi respeitado, né? Então, pode ser ter sido uma causa da dor, isso daí. Não, com certeza. Primeiro, as radiografias são importantes, não só como sempre pediu o axial, que às vezes acaba esquecendo na prática, mas realmente o perfil não estava legal. Mas realmente, de acordo com o exame clínico, né, a dor bem anterior, a gente realmente achou que não tinha correlação com o posicionamento do componente tibial, que com certeza
na revisão ele ficou um pouco melhor visualizado nesse raio-x, né? A outra pergunta, inclusive, para esclarecimento dos residentes. Qual a porcentagem que vocês substituem a patela? Quando substituir e quando não substituir? Isso é importante, porque é a grande polêmica em relação à artroplastia de joelho, ao componente patelar. Então, o que acontece? Hoje, no nosso serviço, a gente tem uma conduta de sempre substituir a patela. Claro que sempre quando possível, né? Ou seja, a patela remanescente nunca deve ficar com menos de 12 milímetros de espessura, porque isso predispõe a uma fratura pós-operatória. Porém, é uma pergunta difícil, sempre está em torno dos congressos nossos, essa discussão de substituir ou não substituir. Ao meu ver, ao meu ver não, na literatura diz, né? Quais são as vantagens de você substituir a patela? Você diminui a incidência de dor anterior pós-operatória, porque, como a doença fala, é uma gonartrose, né? É uma artrose tricompartimental normalmente, então você mantendo a patela nativa, a chance de dor pós-operatória é maior, né? Então, você substituindo tem um ganho da possibilidade de não ter essa dor pós-operatória. Porém, você não substituindo a patela, você tem menor incidência de complicações relacionadas a fêmur patelar, no sentido de fraturas pós-operatórias são mais comuns no paciente que substitui a patela. Existe a possibilidade, embora seja muito pequena, de soltura do componente patelar. Então, hoje não tem exatamente uma diretriz sobre substituir sempre ou não substituir nunca, né? Mas isso é a conduta de cada serviço. O nosso serviço adotou a conduta de sempre substituir. Eu, particularmente, substituo sempre, tá? Então, mas realmente isso é uma conduta que é polêmica. O que você falou, em congressos, tem vários serviços que não substituem de rotina, né, a patela, só fazem o componente femoral e tibial. Então, isso eu fiz essa pergunta mais para os residentes terem noção que existe a opção de não substituir o componente patelar. Perfeito, perfeito. Inclusive, existem alguns serviços que mensuram a quantidade de dor anterior para decidir na substituição ou não, mas isso, uma coisa para deixar claro para os residentes, que quando você não substitui e o paciente permanece com a dor anterior normalmente causada pela lesão da patela e você não substitui, ao você substituir essa patela na revisão, normalmente a taxa de sucesso de cura dessa dor não é tão importante como se você tivesse substituído na primeira cirurgia. Então, como o doutor falou, realmente é uma conduta bem cirurgião dependente, vamos dizer assim, né? E não dá para falar que substituir ou não substituir está errado, né? É um caso de discussão mesmo. E a última pergunta, por que vocês colocaram uma prótese semiconstrita? Na verdade, a indicação foi pela perda óssea. A gente percebe que a regularização do corte tibial já está no nível da cabeça da fíbula. Então, a estabilidade de variovalgo fica comprometida. Então, a gente lançou mão da prótese de revisão por a gente julgar e pelos achados radiológicos. A gente sempre tenta entrar preparado com as 2 implantes, mas nesse caso a gente achou que seria necessário aumentar a constrição. Depois como já está o prazo de vocês, o tempo de vocês está terminando, eu acho que você tem que explicar para os residentes. Eu achei estranho nenhum residente questionar o que é uma prótese semiconstrita. Eu acho que é importante saber o que é uma prótese semiconstrita e quando indicar uma prótese semiconstrita, né? Tem a semiconstrita e tem a constrita total. Então, a constrita total é que é articulada, tipo dobradiça, tá? Então, isso aqui eu acho que é importante depois você esclarecer para os residentes o que é cada um do tipo de cada tipo de prótese que existe em termos de estabilização. Tá certo? Claro, claro. Só para dar seguimento, tentar explicar de maneira breve, mas assim, das próteses primárias a gente tem os 2 modelos. Como eu falei, tem o PS e o CR. O PS é o modelo que a gente mais usa, que você tem a estabilização posterior, ou seja, você sacrifica o cruzado posterior. É outra discussão de PS e CR, mas sendo simplista, são esses 2 tipos de prótese primária. E as próteses que normalmente são usadas para revisão, não necessariamente são as semiconstritas, que é essa que a gente está vendo
na imagem, né? Que é uma prótese que ela tem uma caixa maior, né? Aquela porção entre os dois côndilos e que permite um poste de polietileno maior. Isso tem uma certa estabilização do vário válvulo. E já a prótese constrita total, como o doutor falou, é a prótese chamada de hinge, a prótese link articulada, em que ela tem constrição total do vário válvulo. Ou seja, quando você tem algum grau de instabilidade, principalmente no vário válvulo, como nesse paciente que o corte tibial já chega no nível da cabeça da fíbula, a gente precisa aumentar a estabilidade desse implante justamente pela falta da estabilidade ligamentar do paciente. Então, nesse caso, a prótese semiconstrita foi indicada por conta desse fator. Já a prótese constrita total, que é a prótese hinge, acho que os residentes já tiveram chance de ver com a gente, ela tem uma estabilidade maior ainda porque ela é engatada o componente femoral no tibial. Então, em casos mais instáveis ainda ou com perda óssea grande, né, eu indicaria as próteses constritas. O segmento aqui, que todo mundo falar, vou falar rapidamente sobre a síndrome, que talvez tenha ficado algumas dúvidas. É um caso desde 1982 e passa por um desenho protético que permite um maior grau de flexão. Antigamente as próteses não tinham uma flexão tão grande e esse desenho melhorado permitiu essa prótese fazer um movimento maior e essa síndrome também é afetada por esse fator. Como eu falei, é mais comum nas próteses PS, que tem a sacrifício do lado posterior, e acho que a mensagem central tem forte relação com a geometria do componente femoral. A tróclea curta, com transição aguda para o nó intercondilar, se mostra o fator principal nesse tipo de condição. Tem essa foto que é bem autoexplicativa, é um nódulo suprapatelar, que na hora da flexão, ele engata na região do intercôndilo, e durante a extensão, esse nódulo pula de volta para a região nativa, e esse movimento é que dá dor no paciente, na hora da extensão. Por isso a dificuldade da paciente levantar de uma cadeira, subir escada. Normalmente é uma condição que surge entre os 6 a 18 meses pós-ATJ, porque esse nódulo fibroso suprapatelar ele vai se formando pouco a pouco sobre esse estresse de estar sempre o contato aqui do nessa superfície aguda da prótese. Então, isso vai formando esse nódulo rachado, que a gente fala, né, com essa consistência firme, e ele vai sendo responsável cada vez mais para aumentar os sintomas. Esse aqui é um vídeo que eu acho bem legal, mostra o plank em ação, tá em slow motion para vocês verem direitinho. O paciente estendendo o joelho, e a gente vai ver um ressalto da patela. Esse é o movimento plank dando a sintomatologia, né? A gente vai ver que a patela pula, a gente dá para ver nitidamente que ela sai, desengata do intercôndilo, aquele nódulo fibroso. E esse é o tratamento, primeira escolha, a artroscopia, para desbridar esse nódulo. A gente não tem imagem nossa do nosso caso, mas a gente vê que tem um componente patelar lá atrás, e o cirurgião ele desbrida esse nódulo, componente patelar, e ele desbrida esse nódulo para retirar o sintoma do paciente. Esse aqui é o aprimoramento da prótese, a gente vê que tem um desenho mais suavizado, e isso melhora o surgimento ou não surgimento dessa condição. Aqui mais a imagem do nódulo suprapatelar, precisado, realmente o paciente melhora bastante sintomas. Aqui são alguns artigos já com a minha apresentação, mas como o tempo já está avançado, é mais para corroborar com o que eu já falei na aula, dizendo que o tratamento artroscópico é a primeira opção. Se houver recidiva ou em casos que o paciente realmente não tem melhora do sintoma, entra a artrotomia. É um trabalho recente, um trabalho do serviço do Bertrand, 2020, que fala tudo isso que a gente já acabou de falar na aula. Obrigado pela oportunidade.